Boa tarde. Estamos ao vivo com mais uma edição do Bate-Papo FGV, que recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para debater assuntos da atualidade. Hoje vamos conversar sobre mobilidade urbana com o professor Marcos Quintela, que é consultor de transportes e mobilidade urbana da FGV Projetos. É coordenador de cursos de MBA e coordenador nacional de programas de pós-MBA da FGV-IDE. Vocês podem participar enviando perguntas ao longo do programa. Professor, obrigada pela presença. É uma satisfação estar aqui na casa para falar de assuntos importantes. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, publicada em 2012 pelo governo federal, determinava que cada município com mais de 20 mil habitantes deveria possuir um plano de mobilidade até 2015, com foco no transporte público, mas até hoje a gente vê poucas melhorias na área. Qual é o cenário de políticas públicas no Brasil voltadas à mobilidade urbana? No caso dessa lei, inclusive quando chegou 2015, houve muitas matérias na imprensa cobrando, então os 3 anos da lei, que até então nada tinha acontecido. Aí parece que prorrogaram a lei e até hoje, nós estamos em 2017, você tem o último levantamento, mais ou menos, não chega a 9% dos municípios elegíveis para o plano, que seria acima de 20 mil habitantes, até hoje não possuem nada de plano. Então, se você também olhar as grandes metrópoles, Rio e São Paulo, elas têm todo um plano, estratégia, plano diretor e tal, mas ainda não atende às necessidades da priorização da lei, que ela privilegia o pedestre, tem uma hierarquia, o pedestre, o ciclista, o transporte coletivo e assim vai. Quer dizer, isso tudo seria de grande relevância para a vida urbana, para minimizar as perdas, o estresse, tudo, inclusive a economia que é atingida pela situação precária do deslocamento, porque a mobilidade urbana, a gente sempre fala, ela tem início na hora que você sai de casa. Na hora que você pisa uma calçada, aquilo ali já faz parte do contexto de mobilidade urbana. Então, é lamentável que as políticas públicas não são respeitadas, as leis, e também não há um investimento de continuidade política, porque qualquer coisa na área de mobilidade urbana depende de continuidade política administrativa. É um processo longo. Processo longo, você não faz isso dentro de um mandato, de uma gestão de uma prefeitura ou de um estado, nem de uma presidência da República. Então isso aí é uma questão bastante complexa e tem que ser discutida o tempo todo. Nós temos que conversar isso. Inclusive cobrando das autoridades isso. Agora, um estudo da FGV mostra que em São Paulo os prejuízos causados pelo tempo produtivo perdido nos congestionamentos está em torno de 40 bilhões por ano, que é um número altíssimo. Que iniciativas são mais emergenciais para a gente sair desse cenário crítico? Esses cálculos são muito interessantes, que tem várias formas de fazer esse cálculo, Inclusive tem o balanço social do metrô de São Paulo, onde mostra as perdas, não só dessa natureza, mas como também as perdas de vidas humanas, os problemas psicológicos, todos os problemas que são causados pelo fato de uma pessoa ficar, em média, 3 horas, 4 horas dentro de um transporte. Então, muita gente, não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, gastam, às vezes, 1h30, 2 horas de uma manhã e outras tantas no final da tarde. Então, você somar, 4 horas. O impacto é muito forte. Então, isso só vai melhorar no dia que nós tivermos autoridades metropolitanas, sistemas de planejamento onde possam ver ou possam planejar a região metropolitana de forma sistêmica, de uma forma integrada, ter uma visão sistêmica, integrada, abrangente, ou seja, nós não temos isso no Brasil até hoje. Nós temos transportes dentro de uma situação não integradas, não temos a chamada intermodalidade, nós temos até uma multimodalidade, vários modos de transporte que carecem de integração física, tarifária, então tudo isso institucional. Então, tudo isso vai refletir exatamente na situação de atingir as pessoas. É o cidadão que vai, logicamente, não conseguir se deslocar de A a B ou não chegar a B, porque muitas vezes ele não consegue chegar ao destino que ele precisa. Às vezes, não só por falta de transporte, falta de dinheiro, muitas vezes, ser muito caro o transporte também no Brasil.
A gente teve uma melhoria agora, né, como legado das Olimpíadas, a finalização de alguns projetos como parte da implantação da linha 4, né, que a gente sabe que não é totalmente concluída ainda, e o avanço do BRT. Mesmo assim, o impacto na redução do trânsito ainda é muito baixa. O que é preciso ainda para reduzir os transtornos do Rio, principalmente nos horários de pico? Assim, a gente percebeu uma certa melhoria, mas ainda está muito aquém. Eu venho falando aí em entrevistas há anos e artigos que eu escrevo sobre o Rio de Janeiro especificamente. A gente vê o seguinte, lógico, eu não posso negar que houve uma melhoria no sistema de transporte no Rio de Janeiro, comparando com 2009, quando foi indicada a cidade para os Jogos Olímpicos. Mas ainda isso não resolveu o problema da cidade, né? Você melhorou uma situação caótica, mas eu ainda considero que nós tenhamos uma vida muito difícil em termos de transporte na região metropolitana. Não estou falando só na cidade do Rio de Janeiro, não. Então você vai falar de linha 4 e aí você começa a se deparar com distorções nos projetos, né? A linha 4, né, efetivamente não é a linha 4 originária, original, lá antigamente, que seria aquela linha que sairia Centro, Botafogo, Humaitá, Jardim Botânico, Gávea, né, Gávea e até Alvorada, não até Jardim Oceânico. Sim. Então o Jardim Oceânico é uma situação hoje que para mim não resolve o problema da Barra da Tijuca. Até porque o metrô é um transporte de alta capacidade dentro de um corredor de grande demanda e quando ele chega em Jardim Oceânico, o corredor de alta demanda vai ser atendido agora por um transporte de baixa ou, no máximo, média capacidade, que é o BRT. Então você está criando um gargalo. Conceitualmente está errado em termos de planejamento. Então se você voltar lá para a década de 60, e pegar os planejamentos da rede metroviária do Rio de Janeiro, você vai ver que nós não completamos nada. Nós temos a linha 1, a linha 2, que ainda não está terminada, que ainda teria que ir até Barcas, passando por Carioca, ali, aquela parte de Estácio, Carioca até a Barcas. Teria ainda faltando a linha 3, que seria para a região do outro lado da Bahia, a linha 5 e a linha 6, que seria via Barra da Tijuca, e também terminal ali, Alvorada até os aeroportos. Então, você tem uma rede metroviária planejada, inclusive com um anel de fechamento, que seria de Gávea até a Estação Uruguai, onde fecharia o anel da linha 1. Quer dizer, isso tudo já daria o quê? Toda uma espécie de uma espinha dorsal do transporte que seria integrado por BRTs, ônibus circulares, barcas, teleféricos, tudo isso para criar uma região metropolitana atendida por um transporte integrado e abrangente. Então isso sim vai melhorar a cidade e além da infraestrutura viária, daí vem sistemas de semaforização inteligente, então tem todo um contexto, né? Então desde ciclovias, calçadas, né? Tudo faz parte da mobilidade urbana. Então nós estamos com problemas seríssimos. O Rio de Janeiro está anos-luz de se tornar uma cidade que tenha uma mobilidade urbana adequada, assim como qualquer outra metrópole brasileira. Você falou dos gargalos ali, que o BRT não seria uma solução para o problema, né? Porque seria de baixa escala. De baixa capacidade. Qual seria a solução? A gente tem cidades no mundo que fazem estacionamentos gratuitos perto dos pontos de metrô, acessibilidade de outras formas. Quais seriam as ideias? Conceitualmente, um projeto tem que ser concebido de uma forma correta. Então, por exemplo, ali foi uma situação adaptada para um momento político que tinha que se atender uma Copa do Mundo e posteriormente os Jogos Olímpicos e a rapidez de execução de um BRT, a falta de recursos, que eu não sei se eu posso dizer assim, possibilitaram essa situação de você criar uma emenda de um sistema de alta capacidade com de baixa capacidade. O BRT é uma excelente solução, mas uma excelente solução para corredores de média e baixa capacidade, como alimentadores de sistemas de grande capacidade. Então, ele tem em vários lugares do mundo o BRT, né, que atendem isso, mas jamais eles são colocados como o principal transporte. Até se você fizer uma comparação aqui no Brasil, em Curitiba, onde ele foi feito justamente naquela época que ele era exatamente para atender a demanda que existia na cidade de Curitiba, e hoje, 40 anos depois, nós estamos aí com a cidade já
se rendendo à necessidade do metrô. Inclusive, o projeto do metrô de Curitiba está anulando o corredor de BRT, ou seja, substituindo um transporte que hoje não atende à alta demanda daquele corredor para um metrô que vai atender. Então, você vê, existe toda uma evolução do processo. O Rio de Janeiro já começa num sistema, num corredor de alta demanda com um sistema que não atende aquilo ali, ou seja, já começa sobrecarregado, criando problemas de pico, na hora de pico de manhã, nas horas de pico, aí você vai lá nas horas de vale, aí você, que maravilha aqui. Lógico, mas vai lá na hora do pico da manhã, no pico da tarde, o que acontece no BRT? Fora os problemas que houve ali de construção, problemas físicos que já vêm dando problema, inclusive nos veículos, no material rodante. Certo. Agora, por que a maioria das capitais brasileiras ainda não tem metrô? Você tem uma ideia, nós temos hoje 22 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes no Brasil. Somente 11 delas têm algum sistema sobre trilhos, não necessariamente um sistema abrangente, né? Então você tem problemas seríssimos de planejamento, de investimentos, de mentalidade de atendimento dessas populações. Então você vai hoje, Rio e São Paulo, você tem um metrô em São Paulo, que tem lá hoje 78, com a projeção de 100 quilômetros daqui a 5 anos, e para atender uma população carente de transporte, né? Você pegar toda essa região metropolitana de São Paulo, hoje dá 8 milhões de passageiros por dia, quando somente o metrô de Moscou transporta 9 milhões de passageiros por dia. Então, você pegar toda a rede metroferroviária, porque aí não estou falando só em metrô, estou falando de trens de subúrbio também, como aqui no Rio tem a Supervia, o metrô, São Paulo você tem o metrô de São Paulo e tem a CPTM, e pega toda essa rede no Brasil, ela transporta hoje 10 milhões de passageiros por dia. 10 milhões do Brasil inteiro, nessas 11 regiões metropolitanas. Quando você vai no metrô de Pequim, de que são 7 milhões de passageiros por dia, como eu falei, em Moscou, 9 milhões e meio, então você está vendo que nós não temos um sistema adequado para transportar pessoas, né? Então isso aí é uma situação que você começa a questionar os poderes públicos. Tá, mas por que eu não tenho? Porque não há planejamento, não há recurso, o metrô é uma coisa cara. Ah, tá bom, mas os governos têm que se planejar para isso, até porque isso dá retornos no desenvolvimento econômico, né, na satisfação das pessoas, nas perdas, no aumento de produtividade. Tudo isso tem ganhos, benefícios sociais, econômicos indiretos. O transporte proporciona tudo isso. É a única atividade, o único serviço que participa 100% da atividade de todos os seres humanos todos os dias da vida. Você depende toda hora, em qualquer momento, um meio de transporte. Começando pelo modo a pé, que é um modo relevante hoje no mundo. A matriz de transporte passageiro no Brasil hoje mostra 38% das viagens realizadas pelo modo chamado a pé. Sim, a gente vai conversar sobre isso também. Então, o aumento das tarifas dos ônibus no início do ano sempre causa protestos diante da precariedade do transporte, como a gente está falando. Em São Paulo, esse ano, o ajuste das tarifas de integração de ônibus e trilhos foi contestado judicialmente e o governo teve que rever esse reajuste. A inexistência de uma política clara e contínua de transporte público levou a esse serviço caro e de baixa qualidade? Essa ligação é direta, né? O problema tarifário é um problema histórico no Brasil, né? Então, uma das coisas que se luta muito aí é para você, como eles falam, abrir a caixa preta, né? Então, eu acho que o transporte, ele é muito, a fixação das tarifas de transporte no Brasil, elas vêm muito por decisões políticas, principalmente dos trens. Os trens são situações claras de determinação de tarifa política, e na parte dos ônibus também existe isso, existem subsídios. Subsídio é uma coisa normal no mundo inteiro no transporte público, não vamos questionar isso, mas temos que abrir as planilhas, né? A planilha tem que ter toda uma composição, a sociedade tem que participar daquilo ali, vendo efetivamente o que está acontecendo na tarifa que ele está cobrando. Então hoje você vê aí as brigas, as discussões, as contestações sobre a abertura da chamada caixa preta das tarifas. Então é uma discussão longa isso aí, política tarifária, né? Então não é uma coisa fácil de discutir, de você falar por que acontece isso. Né? Certo.
Agora, qual o caminho para o planejamento de uma mobilidade urbana sustentável? A gente já tem avanços nesse setor, sustentabilidade na mobilidade? Eu vejo muito que tudo deveria começar com o poder público dominando esse planejamento, principalmente nas áreas metropolitanas, e como existe na Europa, em várias cidades da Europa, as chamadas autoridades metropolitanas únicas. Por exemplo, na região do Rio de Janeiro, você tem aqui 19 ou 20 municípios na região metropolitana, não lembro exatamente o número correto, e esses municípios, lógico, cada um tem o seu governo, cada um tem o seu partido político, são as brigas, né, institucionais. Deveria haver, como existe em vários lugares do mundo, uma autoridade metropolitana que fosse responsável e com o nome autoridade de determinar todo o planejamento de mobilidade urbana e transporte dessa região, determinando desde o tipo de transporte que deveria ser privilegiado, investido, até a tarifa e toda a punição, fiscalização, ou seja, as concessões. Então, isso já seria uma situação muito interessante, logicamente, também monitorada por um órgão federal para haver uma uniformização em todas as regiões metropolitanas do país. Isso é quase uma ideia utópica, né? Você tem uma situação dessa quando nós conhecemos os problemas políticos no Brasil. Sim. Mas qual é a outra solução? A solução que você vê hoje é cada governo que chega, não gosta do projeto do outro, muda radicalmente, sem nenhum compromisso com a continuidade, nem com a sustentabilidade do transporte. Então isso é discussão o tempo todo. Agora, um dos principais meios de transporte dos brasileiros é andar a pé. A gente até já falou rapidamente sobre isso. Grande parte da população se locomove a pé. Qual é o cenário da mobilidade urbana para os pedestres no país? A maioria hoje é por necessidade, né? Interessante, quando eu era diretor de engenharia da CBTU, que era a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e nós tínhamos a sede nacional da CBTU, ainda no centro da cidade, do lado do relógio da Central do Brasil, onde tem ali a Gare da Central do Brasil, onde hoje é a Supervia, que foi CBTU no passado. E ali de cima, a minha sala, eu olhava toda aquela região da Central do Brasil, ali da Presidente Vargas, tem até um terminal de ônibus, e observar muito o fluxo das pessoas saindo do trem e não pegando o ônibus que tem algumas integrações ali e saindo a pé. Isso depois comecei a pesquisar sobre isso, conversar com as pessoas, e quando eu vi pesquisas mostrando que essas pessoas optam ou são por necessidade, chegam a andar até 3 quilômetros, ou seja, eles fazem a integração central, onde eles saltam do trem suburbano até o trabalho, chegam a ir até a Glória, que é um bairro que fica, são 3 quilômetros, não sei o quê. Então, isso é um modo chamado a pé, que corresponde, como eu falei, a 38% hoje da matriz de transporte de passageiro no Brasil. Quer dizer, isso é desejável? Por um lado, até hoje saiu uma pesquisa até na imprensa sobre o Brasil está em 40º lugar em obesidades, em sedentarismo, porque é um dos povos que menos anda a pé no mundo. Uma pesquisa de 47 ou 48 países, o Brasil está em 40º. Anda quase 4 quilômetros por dia, em média, quando deveria andar 8, né? A gente já entra em outros problemas, né? Calçadas esburacadas, segurança. Aí eu falo, mas o brasileiro anda a pé, e ainda anda a pé mal. Né? Ele já não anda tanto a pé, ele deveria andar até mais, mas não por necessidade, e sim por opção. Mas vamos dizer que ele possa unir o útil ao agradável, né? Fazendo uma integração dessa por questões de saúde. Ele vai se deparar com vários problemas. Ele vai ser impedido dessa mobilidade urbana por meio de impedâncias físicas que todos nós podemos fazer. Não vai muito a pé, não, vai num cadeirante. Mande um cadeirante trafegar numa cidade. Ele não consegue. Ele não consegue. É um problema gravíssimo. Em alguns lugares, vai na Presidente Vargas hoje, vai na Presidente Vargas não, mas vai na Rio Branco, vai em alguns lugares, tudo bem, ele anda o quê? 100, 400 metros, logo vai encontrar um obstáculo. Então isso é gravíssimo no Brasil. Então o modo a pé, ele tem essa característica, né? Necessidade, opção, mas quando ele é necessidade, ele também tem problema. Não há um sistema todo que favoreça esse tipo de transporte. Né? Certo.
Agora, o uso de faixas de ciclovia tem sido cada vez mais habitual. A gente está se acostumando cada vez mais a dividir espaço com as bicicletas. E de que forma o incentivo e as melhorias para a realização desse transporte impactam na mobilidade urbana? Você acha que a gente já tem condições? A gente tem uma cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, que a gente não tem mais para onde construir ruas, né? E a gente coloca ciclovias. A gente também precisa de ciclovias. Como é que a gente soluciona? Ciclovia atende uma parcela da população, né? Então, às vezes você ouve pessoas dizendo que todas tem que ter ciclovia para todo mundo poder. Mas não é todo mundo. Você tem uma limitação física de pessoas que não podem andar de bicicleta, né? Então, indo para aquela minoria que pode andar de bicicleta, você tem graves problemas. No Brasil, é o problema do clima, né? Então, a partir do momento que eu tenho um clima que desfavorece a bicicleta no verão, por exemplo, eu teria que ter, para atrair, eu tenho que ter condições para esse sujeito. Então, as empresas têm que oferecer os bicicletários com segurança, lugar para o sujeito tomar banho. Então, é uma estrutura, né? E, além de tudo, as vias hoje, apesar de o Rio de Janeiro ter uma grande quantidade de sistema viário, né, de bicicleta, são precárias, né, são ruins, né? Então temos um problema de segurança. A segurança pública afeta muito o modo bicicleta, né? Então hoje nós temos absurdamente até aquela ciclovia Niemeyer parada até hoje, quando já foi resolvido o problema, aí vem problemas de justiça. E quando você tem aquelas vias compartilhadas, eu ando muito de bicicleta, então em Copacabana, onde eu moro, às vezes eu tenho que sair da ciclovia oficial, que já é precária, não é respeitado, não há fiscalização, eu tiro fotos toda hora, o sujeito para com as 4 rodas em cima de uma ciclovia, muitas vezes veículos da prefeitura, o sujeito para ali, o sujeito do lixo, ou seja, além disso, quando eu vou para a faixa compartilhada, a minha bicicleta quase quebra em buracos no asfalto, os carros não respeitam, não há educação. Quer dizer, então, tudo isso faz parte de planejamento, faz parte de fiscalização, faz parte de segurança. Então, a bicicleta tem uma importância, sim, mas primeiro, ela tem que ter tudo isso que eu falei e, além de tudo, ela não é uma solução para todo mundo, né? Porque quantas pessoas têm, né, a oportunidade, né, física de poder andar de bicicleta, né? Então, para ter que atender essas pessoas, tem que dar condições também. Tá? Maravilha, a gente gostaria de convidar vocês a participarem do programa, a gente já está recebendo várias perguntas aqui, mande a sua também. A gente tem agora algumas soluções que deram certo em algumas cidades. No mundo, eu gostaria que você comentasse uma a uma. A cidade de Medellín, por exemplo, na Colômbia, ela foi pioneira em usar teleféricos como meio de transporte público, que passou a beneficiar muito as populações que vivem nas regiões montanhosas. Seria uma opção? Mas isso não é uma questão de transporte de massa, né? Não. Como aqui no Rio de Janeiro também, nós estamos hoje atendendo a população com o teleférico do Alemão, o teleférico da Providência, né? Só que acontece o quê? Isso aí são alimentadores de sistemas de grande capacidade. Então, lógico que vai atender aquelas comunidades de Medellín com uma solução brilhante que tem toda uma situação de recebimento dessas pessoas, né? Para um transporte que pode ser, a primeiro momento, até de baixa ou média capacidade para ir para um metrô, para outra coisa. Então isso é perfeito, são soluções que no Brasil hoje também dependem de segurança pública, né? Então você vê lá quantas vezes o teleférico do Alemão fica interrompido por questões de tiroteio, de qualquer coisa. Então tudo isso é válido. No mundo inteiro não é só teleférico, tem os funiculares, né, que atendem, lá no caso não são as comunidades carentes, mas são comunidades que têm em regiões mais altas. Quer dizer, então tudo isso aí faz parte do contexto de mobilidade urbana, né? Temos também a Transantiago no Chile, né, que é a frota de ônibus de Santiago, quando ela estava muito precária em 2006, foi inaugurado um sistema de corredores de ônibus que integrou o ônibus ao metrô e ajudou muito a melhorar o transporte público. Que é a mesma situação, inclusive aqui no Rio de Janeiro também era para ter sido feito isso, né? A renovação da frota com ar-condicionados, a nossa
a idade média da frota teria que ser drasticamente reduzida, quando nós tivemos aqui frotas absurdamente com 15 anos, ônibus com 15, 10 anos de uso, né? Então, tudo isso faz parte do contexto de planejamento para atender, entendeu? Então, isso aí, transporte de baixa capacidade, que é o ônibus. Então, você tem que também fazer isso para dar qualidade, desde o momento que o sujeito sai de casa até ele chegar no seu trabalho, passando por vários modos de transporte. Então ele já sai de casa a pé, vai até um ônibus circular, entra num ônibus de boas condições, vai a um sistema de BRT, de médica, e depois entra no sistema de metrô, e assim até chegar no seu trabalho. Então isso é o trajeto normal em qualquer cidade do mundo. Lógico que quanto menos integração eu tiver, menos penalizado eu sou, e melhor é a mobilidade urbana, né? Então isso vai também de acordo com o planejamento e o custo disso para a sociedade, porque são investimentos pesados, né? Tem cidades que utilizam também sinais inteligentes, né? É o caso de Londres, que dos 6 mil sinais da cidade, metade é programada para dar prioridade ao transporte público. Quando um transporte público se aproxima, ele é recalculado o tempo de pausa do sinal. Isso aí aumenta a capacidade do transporte. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós não temos isso. O VLT, que trafega hoje em toda aquela região do centro, ela carece disso, né? Porque, lógico, o transporte público, nesse caso do VLT, teria uma preferência, porque cada vez que ele tiver que parar em algum sinal, isso diminui a capacidade de transporte como um todo. Legal, mas para isso eu tenho que ter todo um planejamento semafórico, né, inteligente, não só para o VLT, como para ônibus, para pessoas, onde alguns lugares que você vê. Aqui no Rio de Janeiro tem lugar que você não consegue atravessar uma rua, que não dá tempo de atingir o outro lado da calçada quando você não tem a programação de semafórica, né? Então isso tudo já é requisitado aqui no Rio de Janeiro há anos, em São Paulo. Nosso problema de linha verde, né, que você não consegue passar. Você vai na zona sul do Rio de Janeiro, zona norte, que é lugar, você para em vários sinais, você perde um tempo, se você cronometrar aquilo, é um absurdo. Por quê? Porque não tem planejamento, não tem um sistema inteligente, né? Então é outro problema que também custa, mas é um investimento válido, né, para uma cidade, né? A tecnologia pode ser uma grande aliada. O que mais você tem hoje é tecnologia para isso, né? Sim. Mas custa dinheiro, né? Vamos lá, tem perguntas aqui das pessoas que já estão participando do programa. Particularmente, em relação ao Rio, que regiões sofrem mais com os gargalos no transporte e que merecem mais atenção do poder público? Região no Brasil, né? Tirando no Rio de Janeiro. Quais as regiões aqui do no Rio de Janeiro que sofrem mais com gargalo? O Rio de Janeiro hoje tem problemas seríssimos na região metropolitana, na área de São Gonçalo, por exemplo, que é caótica aquela região, que carece de transporte, né? Não só um transporte melhor, mas um transporte mais abrangente que atinja todas aquelas regiões do fundo da Baía de Guanabara. Nós temos problemas seríssimos na Zona Oeste, né, e principalmente naquela região de Santa Cruz, Campo Grande, toda aquela região hoje não há um atendimento de massa para resolver o problema da cidade. Então não vamos nem trazer aqui para a Zona Sul, nada. Nós temos que falar nessas regiões que têm graves problemas. Então o usuário, o cidadão, tem muita dificuldade hoje, não só física como econômica, para se transportar, né? Então aquele problema do bilhete único, o problema todo do tempo daquele bilhete. Então você tem várias situações aí que precisam ser melhoradas para as pessoas poderem se transportar, né? Tem uma boa mobilidade, né? Uma pessoa pergunta qual o motivo da dificuldade dos municípios aplicarem o plano. Quando a gente fala de plano, deve ser esse plano de mobilidade urbana. São os interesses, as priorizações que eles dão para isso, né? Então, é uma questão política. Primeiro, legal, que tem que cumprir essa legislação. Muitas vezes, a maioria desses pequenos municípios não tem condições técnicas de fazer isso. Não tem um staff dentro da prefeitura, não sabem contratar, não sabem buscar entidades que possam fazer isso e muitas vezes fazem de uma maneira apenas para cumprir o plano só em termos de papel, jamais colocarão aquilo em prática. Não, e aí vem a ameaça da lei que se eu não cumprir esse plano eu não recebo recursos federais por tanto tempo, mas aí também nunca virão recursos federais suficientes para atender o que está no plano. Então você começa a não entender muito bem
a questão por que acontece isso, né? Mas uma das razões é essa, não há nenhum interesse, não há competência muitas vezes, não há conhecimento, né? E muitas vezes em municípios menores as soluções são mais baratas, são mais inteligentes, são de arrumação do município, que talvez não são os municípios todos que vão precisar de metrô, de trilho, mas precisa ter algum tipo de transporte que venha a atender as pessoas. Se você vai olhar, a maioria dos municípios nem ônibus decente tem para atingir. Normalmente são monopólios, são problemas seríssimos de qualidade do ônibus e as pessoas ficam desguarnecidas nesse sentido, né? Ótimo, professor. Tem algum ponto que o senhor gostaria de destacar que seria relevante, que a gente acabou passando rápido, que a gente não chegou a conversar? Esse assunto aqui, dá para eu falar aqui 2 dias, né? Uma das coisas que eu gosto muito de vincular, até eu escrevo muitos artigos no meu site, tá? E já escrevi muito em jornais sobre o binômio segurança pública e transporte público. Infelizmente, no Brasil, isso tem que ser considerado, né? Então eu falo o seguinte, transporte não é uma coisa que as pessoas tinham que se preocupar. Quando eu até escrevi recentemente um artigo sobre cidades felizes, que nessas cidades como Barcelona, qualquer grande cidade no mundo, onde você não se preocupa com o transporte está lá. O transporte, você sai de casa, né? Você não tem que perceber, entendeu? Ele não tem que te incomodar, você tem que saber que aquilo ali não vai atingir o seu orçamento doméstico e vai te levar de A a B, onde quer que você queira ir, seja o A e seja o B, no horário que você quiser, na distância que você quiser, né? Então, isso tudo não deveria ser percebido e de forma segura. Aqui não, o transporte é uma preocupação absurda das pessoas, o sujeito não sabe se vai conseguir chegar de A a B e, além de tudo, não sabe se dentro daquele veículo ele vai sofrer alguma forma de violência. Então, isso aí tudo, é que ele fala, tudo bem, todos os outros serviços são importantes, sim, mas sem transporte não vai ter nada, não vai ter saúde, vai ter educação, não vai ter alimentação, como está acontecendo. A ameaça no Rio de Janeiro hoje de desabastecimento por questões da carga, que não é transporte passageiro, mas é transporte também, que sofre com a segurança. Então, isso também pode acontecer no trabalho, as baixas no trabalho, que as pessoas deixam de chegar, a produção por cansaço, estresse, assaltos e assim por diante. Então, tudo começa com isso. A partir dali, todas as outras situações de segurança, alimentação, lazer, vão ser naturais na cidade. Está em crise, não importa. Isso é uma situação, uma necessidade básica para o ser humano, transporte e segurança. Todas as outras são também, mas elas dependem fundamentalmente disso, no meu ponto de vista. Até porque não adianta eu ter um hospital, eu ter uma escola, eu ter tudo e não tem como chegar lá, não há transporte, né? Recebemos mais uma pergunta aqui de um espectador. Os motoristas brasileiros estão preparados para usar vias compartilhadas? As vias compartilhadas com bicicletas, né, motos, até não só com bicicleta, mas também com o bonde moderno, né? No caso que vai haver momentos, como acontece no mundo inteiro, do motorista também saber conviver com o trem, né, dentro do bonde. Eu acho que tudo começa, como a gente fala sempre, na educação. Então, uma das coisas que acontece no mundo inteiro é educação. Então, ali, o menino de 6 anos de idade no colégio tem que começar a entender regras de trânsito, regras de bom convívio, de entender transporte, né, conceitualmente, respeitar. Então, isso faz parte em vários lugares do mundo. Por exemplo, quando o VLT foi colocado aqui, houve um trabalho que, para mim, ainda é deficiente, mas já foi interessante de você educar, porque aquilo ali é uma potencialidade de acidentes absurda. Sim. Hoje, de certa forma, você vê que não está tão ainda educado o povo, porque ainda exige um sujeito ainda de moto, absurdamente, na frente do trem, para tirar as pessoas, porque o sujeito ainda, lógico, é questão cultural. Talvez daqui a 2, 3, 4 anos isso não aconteça mais. Né? Mas no caso de bicicleta, motocicleta, o motorista brasileiro ele tem graves problemas quanto a isso. Não só o motorista profissional dos ônibus, não, o particular também. Então há agressões muito grandes para o motorista. Então, para mim, isso tudo vem de exemplo de cima e de educação, né? Em casa, no trabalho, na escola.
Ótimo, muito obrigada. Daria para falar muita coisa Dá ainda. muita coisa. A gente volta a falar. Tá bom, então obrigado. Muito obrigada aí pela sua presença. Tá, obrigada a você. E qualquer informação sobre a FGV você pode ter no portal fgv.br. Até a próxima.